Olá, meu caro aluno, olá, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso cronograma de aprovação na primeira fase do exame de ordem. Na aula de hoje, vamos trabalhar uma disciplina que tem prioridade máxima. Vamos falar de Direito Civil, aula na sua tela. Bora lá. Hoje o tema da aula, galera, é a parte geral do Direito Civil, mais especificamente a teoria da pessoa natural dentro do Código Civil de 2002. Espero que do lado de lá o seu caderno já esteja a postos, as suas canetas e o seu código, a lei seca, para que as marcações sejam feitas e você consiga sucesso nessas questões que tem tudo para cair lá na sua primeira fase do exame de ordem. Vamos comigo aqui, aos poucos, trabalhar a temática da pessoa natural. A primeira noção que eu quero apresentar para vocês, meus caros alunos, é que pessoa, dentro do direito civil, é uma expressão gênero que comporta duas espécies. Então, eu tenho duas espécies de pessoa para o direito civil. Eu tenho a pessoa jurídica e eu tenho a pessoa natural. A pessoa jurídica é assunto das próximas aulas. É aquele ser criado por uma ficção jurídica que não tem composição física, não tem um corpo, não tem um braço, não tem uma perna. Já a pessoa natural somos nós, os seres humanos. Aqueles seres que são dotados de uma estrutura biopsicossocial. E o tema da aula de hoje vai recair aqui, ó, sobre a pessoa natural. Vamos trabalhar toda a temática do ser humano, da pessoa natural, dentro do Código Civil. Primeiro tópico dentro de pessoa natural é uma questão de nomenclatura. Há quem chame essa pessoa natural, o ser humano, de pessoa física, e há quem nomeie o ser humano de pessoa natural. Como, por exemplo, citar um exemplo aqui para você, o direito tributário costuma chamar o ser humano de pessoa física. Por exemplo, lá no imposto de renda, pessoa física. Já o direito civil, o Código Civil de 2002, vai chamar o ser humano, vai nomeá-lo de pessoa natural. Preste atenção aqui. Evite chamar o ser humano de pessoa física. Opte pela nomenclatura pessoa natural. Isto porque, numa ideia de um direito civil constitucionalizado, que sai daquela máxima da patrimonialização e vem para um lado de despatrimonialização, onde a pessoa, o ser humano, é o centro do ordenamento jurídico, inspirado lá no fundamento da dignidade da pessoa humana, lá do direito constitucional, nós, seres humanos, somos muito mais do que nossa composição física, somos muito mais do que isso. Por isso, o Código Civil adota esta nomenclatura e a partir de agora você vai comigo aqui fazer um compromisso de esquecer o nome pessoa física e vai chamar a pessoa natural, vai chamar o ser humano de pessoa natural. A partir de agora, trataremos o ser humano apenas como pessoa natural. Avançando mais um pouquinho aqui, o próximo tópico, personalidade jurídica, que é a mesma coisa que personalidade civil. Todo ser humano, toda pessoa natural, tem um atributo que é muito importante, que é a sua personalidade jurídica. Professor, o que é ter personalidade jurídica? O que é ter personalidade civil? Anota para mim um conceito, que é ter personalidade jurídica ou personalidade civil. Anota assim para mim, ó. Personalidade jurídica é uma aptidão genérica para contrair obrigações, para contrair obrigações e titularizar titularizar direitos. Vai anotando, vai fazendo seu resumo, porque a anotação é um modo de estudo ativo, que você não fica apenas me assistindo, você vai construindo conhecimento junto comigo, e lá na primeira fase do exame de ordem, isso vai te ajudar muito a lembrar desse conteúdo. Então veja, ter personalidade jurídica nada mais é do que possuir
uma aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações. Se você tem personalidade jurídica, você pode ser titular de um direito de propriedade, você pode ser proprietário de um bem móvel, proprietário de um bem imóvel. Se você tem personalidade jurídica, você pode contrair obrigações. Por exemplo, você pode ser um devedor dentro de uma relação jurídica obrigacional, que a gente vai estudar lá no direito das obrigações. E avançando aqui um pouquinho mais, é importante que nós entendamos quando vai iniciar a personalidade jurídica e quando vai acabar, qual será o fim da personalidade jurídica. Então, bota uma pergunta aí no seu material. Quando se dá o início dessa personalidade jurídica da pessoa natural? Quando se dá o fim da personalidade jurídica da pessoa natural? Vamos começar com o início. O início da personalidade jurídica ou personalidade civil da pessoa natural. Veja bem, meus caros alunos, para tentar explicar quando que se inicia a personalidade da pessoa natural, a doutrina vai se basear em 3 teorias. Eu tenho a chamada teoria concepcionista, eu tenho a teoria da personalidade condicionada e eu tenho a teoria natalista. O que diz os adeptos da teoria concepcionista? Para os adeptos da teoria concepcionista, o início da personalidade civil da pessoa natural se dá a partir do momento da concepção. Que lá para a biologia vai acontecer no momento da nidação. O que é nidação, professor? Para a biologia, nidação é o momento em que o óvulo fecundado adere à parede uterina. Então, naquele momento que ocorreu a nidação, o óvulo fecundado aderiu à parede uterina, ocorreu a concepção. E para os adeptos da teoria concepcionista, a partir dali, aquele ser concebido já seria titular de personalidade jurídica. Então, nessa ideia, né, dos adeptos da teoria concepcionista, um nascituro, que é aquela pessoa que foi concebida, mas ainda não nasceu, já teria personalidade jurídica. Vamos avançar para a segunda teoria, a teoria da personalidade condicionada. Para esta teoria, o início da personalidade jurídica também se dá com a concepção. Porém, essa personalidade vai ficar sujeita a uma condição. Professor, o que é condição? Lá no negócio jurídico, né, dentro da parte geral ainda do direito civil, você aprende que condição é um evento futuro e incerto. Vai acontecer no futuro ou pode ou não acontecer, por isso que é incerto. E qual é essa condição aqui para a teoria da personalidade condicionada? É o nascimento com vida. Nascimento com vida. Então, entenda a ideia dos adeptos a essa teoria. Para os adeptos à teoria da personalidade condicionada, a personalidade jurídica inicia-se com a concepção, lá com o momento da nidação. Porém, ela fica sujeita a uma condição. Que condição é esta? O nascimento com vida. Se a condição for implementada, ou seja, se o ser humano nascer com vida, terá personalidade jurídica. Se a condição não for implementada, se o ser humano nascer sem vida, não foi implementada a personalidade jurídica. Tudo bem? E por fim, anota essa aqui no seu caderno com muito carinho, porque é a teoria adotada pelo Código Civil, a teoria natalista, adotada pelo Código Civil de 2002. Para a teoria natalista, que o nosso código adotou, a personalidade jurídica inicia-se com o nascimento com vida. É a literalidade do artigo 2º do Código Civil que está na sua tela. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então veja, para o Código Civil, o nascituro, aquele ser que está lá, que foi gerado, que foi concebido, mas ainda não nasceu, não tem personalidade jurídica. Para se ter personalidade jurídica, é necessário nascer com vida. Tudo bem, professor? Mas o que é nascer com vida? E se a FGV pergunta para você, meu caro aluno, minha cara aluna,
O que é nascer com vida? São as primeiras batidas do coração, por exemplo? Não. Nascer com vida, o critério adotado para definir se uma pessoa nasceu ou não nasceu com vida, anota aí para mim, é a primeira troca oxicarbônica. Troca oxicarbônica. Em uma linguagem mais fácil, nascer com vida é igual respirar. Se um sujeito nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica. Se ele nasceu, mas não respirou, já nasceu morto, não tem personalidade jurídica. Até existe, né, para os curiosos, um exame específico para verificar se aquela pessoa que acabou de nascer e depois faleceu poucos minutos depois, chegou a respirar ou não. A medicina consegue aferir, consegue medir se houve a primeira respiração, se houve a primeira troca oxicarbônica ou não. E olha como isso é importante. Se uma criança nasce com vida e falece minutos depois, para o direito sucessório, por exemplo, é muito importante. Porque ela vai adquirir o patrimônio, ela vai herdar o patrimônio e depois ela vai poder transmitir esse patrimônio, porque ela teve personalidade jurídica. Se ela nasceu sem vida, se não houve a primeira troca oxicarbônica, ela não vai ter personalidade jurídica, ela não vai ter titularizado direitos e obrigações, inclusive nem mesmo direitos sucessórios. Então é muito importante ali definir se houve o nascimento com vida ou não. Nasceu com vida, respirou, tem personalidade jurídica, ainda que morra segundos depois. O importante é nascer com vida, é respirar. Beleza, professor. E o nascituro? Como que a gente vai fazer com o nascituro? Primeiro, vamos pegar um conceito de nascituro. Nascituro é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Então é aquele ser que está ali na barriga da sua mãe ainda. Ele foi concebido, já ocorreu a nidação, a gestação está em andamento, mas ele ainda não nasceu. Esse nascituro tem personalidade jurídica? Vá firme comigo. De acordo com o artigo 2º do Código Civil, o nascituro não tem personalidade jurídica. Por quê? Porque para ter personalidade jurídica é necessário nascer com vida, respirar, e o nascituro ainda não nasceu. Mas cuidado aqui, olha o finalzinho do artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Beleza? Adoção da teoria natalista. Mas olha em vermelho no seu material. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E aí nós vamos fazer aqui um temperamento nessa personalidade civil. A doutrina mais moderna vai pegar essa personalidade jurídica ou personalidade civil e vai dividi-la em dois grupos. Uma personalidade jurídica em sentido material e uma personalidade jurídica em sentido formal. Essa personalidade jurídica em sentido material diz respeito à aquisição e titularização de direitos na esfera patrimonial. Então, direitos ligados à esfera patrimonial. Essa personalidade jurídica material, né, relacionada aos direitos da esfera patrimonial, o nascituro não possui. Vou até anotar para você. Com cor diferente. O nascituro não possui. Como ele ainda não nasceu com vida, nas pegadas do Código Civil, ele não tem a personalidade jurídica material. Ele não pode titularizar direitos e contrair obrigações na seara de direitos patrimoniais, que envolvem dinheiro, pecúnia. Por outro lado, existe uma outra personalidade jurídica, que é a chamada personalidade jurídica formal. Esta aqui está relacionada aos direitos da personalidade. Que são direitos da personalidade, professor?
Anota alguns exemplos, por exemplo, direito à imagem, direito à honra. A gente vai estudar ainda os direitos da personalidade. Essa personalidade jurídica formal, que trata da aquisição de direitos da personalidade, a sua imagem, sua honra, ao seu nome, a sua integridade física, esta formal, o nascituro possui. Vou botar até de cor diferente. Nascituro possui. Então, professor, é possível que um nascituro tenha, por exemplo, violado o seu direito da personalidade e, por isso, faça jus a uma indenização por dano moral? Veja o que caiu na segunda fase do 16º exame de ordem, que, por curiosidade, foi a prova que eu fiz, a prova que eu fui aprovado, eu escolhi direito civil na segunda fase. Esta questão, né, na minha época lá, que caiu na minha prova, foi cobrada um pouco depois que veio na mídia o caso Vanessa Camargo versus Rafinha Bastos. Depois você procura aí no Google para não atrasar a nossa aula. Esse humorista teria feito uma piada em relação à mãe, a Vanessa Camargo, e ao feto, ao nascituro que ela estava esperando. E ele foi condenado a indenizar tanto a mãe quanto o nascituro. Por quê? Porque se reconhece a personalidade jurídica formal do nascituro, uma proteção aos direitos da personalidade dele. E a OAB, como está sempre ligada nesses casos midiáticos, trouxe para a segunda fase do exame de ordem. E nada impede que caia na sua primeira fase. Confira comigo aqui a leitura. A famosa entrevistadora Emília Júris anunciou em seu programa estar grávida de uma menina. Contudo, na semana seguinte, seu marido afirmou que não podia ter filhos, comprovando por laudo médico de infertilidade sua afirmativa. Em rede nacional, acusou-a de adultério. Diante da notícia avassaladora, Etanael Castro publicou um texto no seu blog ofendendo a Emília com palavrões e expressões chulas, a mãe, principalmente no âmbito sexual, atingindo intensamente sua honra. E em relação à futura filha da entrevistadora, vejo nascituro, usou os mesmos termos, até de forma mais grosseira. Então ele ofendeu a mãe e ofendeu também o nascituro. A FGV gostando de notícia midiática, né? Pega o caso Vanessa Camargo e Rafinha Bastos e coloca na sua prova com uma outra roupagem, só trocando os nomes mesmo. Emília procura um advogado para assisti-la na defesa de seus direitos, questionando, inclusive quanto aos direitos de sua filha, que já foi atendida mesmo antes de nascer, que já foi ofendida mesmo antes de nascer. Diante da situação narrada, responda aos itens a seguir, fundamentando-os com os dispositivos pertinentes. Mesmo antes de nascer, Emília pode reclamar direitos do nascituro? Então, veja bem. Vamos responder. A criança ainda não nasceu. Ela é uma mera nascitura. Ela tem personalidade jurídica em sentido lato sensu, em sentido amplo? Não. Por quê? Para titularizar direitos e contrair obrigações, tem que nascer com vida. Mas o artigo 2º do Código Civil diz que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o que significa isso? É dar a ele uma personalidade jurídica formal, que é a sua proteção aos direitos da personalidade. Qual que é o gabarito que a FGV esperava? O artigo 2º do Código Civil enuncia que a personalidade civil inicia do nascimento com vida, mas põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Assim sendo, a filha de Emília, ainda que na condição de nascituro, pode ter violado seu direito à personalidade e, portanto, tutelado pelo ordenamento jurídico. Galera, quando a OAB costuma colocar uma questão na segunda fase, vez ou outra ela vem para a primeira e vice-versa. Cobrou na primeira em uma, vem na segunda fase na outra. Cobrou na segunda fase um assunto, ele vem na primeira fase. Então fica ligado aqui comigo. O nascituro tem personalidade jurídica lato sensu? Não. Por quê? Porque não nasceu com vida. Mas e essa personalidade jurídica formal? Esse atributo relacionado aos direitos da personalidade? Essa aqui, ele possui. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir mais um pouquinho. Nessa toada de
tratar o nascituro, né, com um tratamento especial, apesar dele não ter a personalidade jurídica material, vou citar alguns exemplos para vocês de como o direito civil e outros ramos do direito têm cada vez mais tutelado direitos do nascituro. Olha o primeiro exemplo. O artigo 1609, parágrafo único do Código, permite o reconhecimento de paternidade de um nascituro. Então, veja, a criança nem nasceu, há que se falar já em uma ação de reconhecimento de paternidade. O artigo 1798 do Código Civil também preleciona que o nascituro já é considerado um herdeiro. O artigo 1799 vai dizer que é possível a nomeação de um curador ao nascituro. Imagine que a mãe está interditada, não está no gozo da sua capacidade civil, foi interditada. É possível que o juiz nomeie um curador para tratar dos interesses daquele nascituro. O artigo 542 do Código vai nos ensinar que o nascituro pode ser donatário, ou seja, pode receber uma doação. O ECA, que é a Lei 8.069 de 90, vai trazer um direito ao nascituro, que é o direito de nascer saudável. Veja, mesmo antes de nascer com vida, ele já tem o direito garantido ao nascimento saudável. O Código Penal, o direito penal, criminaliza o aborto, né? Salvo as exceções, fazer aborto no Brasil é crime. Isso nada mais é do que uma proteção também ao nascituro, é um crime contra a pessoa. A Lei 11.804, essa aqui é chave para o seu exame de ordem, a gente ainda vai trabalhar ela mais para frente, a OAB adora essa lei, a Lei de Alimentos Gravídicos. Veja, a criança ainda nem nasceu e o pai, o suposto pai, poderá ser condenado a pagar alimentos gravídicos para que aquela maternidade, para que aquela gestação se desenvolva da melhor forma possível. E por último, o exemplo que eu acabei de citar para vocês no slide anterior, que é a possibilidade de reparação por dano moral ao nascituro. Quando você ofender não só a mãe, mas também ao nascituro, aquele nascituro também é titular de direitos da personalidade, a chamada personalidade jurídica formal. Galera, vem aqui comigo. Devido a esse extenso rol de direitos do nascituro, há uma doutrina mais moderna, por exemplo, o professor Nelson Rosenwald, o professor Pablo Stolze, que vai desafiar a doutrina majoritária e informar para a gente que o Código Civil tem adotado a teoria concepcionista, que é aquela que reconhece a personalidade jurídica desde a concepção, porque esse nascituro já está cheio de direitos espalhados não só pelo Código Civil, mas por outras legislações esparsas. Em que pese ter fundamento esse posicionamento da doutrina mais moderna, não é esse o posicionamento que eu quero que você leve para a prova. O posicionamento ainda majoritário é que o nosso Código Civil adota a teoria natalista, ou seja, a personalidade jurídica inicia-se do nascimento com vida e não da mera concepção. É salvados todos esses temperamentos que eu fiz com você aqui a respeito do nascituro. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho aqui, não confunda o nascituro com duas outras figuras. Primeiro, nascituro com natimorto. Nascituro, galera, é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu. Esse é o nascituro. Foi concebido, mas ainda não nasceu. E o natimorto, professor? O natimorto é aquele que nasceu morto. Então, cuidado aqui. O nascituro é aquele ser que está ainda dentro da barriga da sua mãe, está em fase de geração, está na fase de gestação e ainda não nasceu, foi meramente concebido. Já o natimorto não. O natimorto é aquela criança que já nasceu morta, já nasceu sem respirar, sem fazer a primeira troca oxicarbônica. E aí, nessa pegada do natimorto, eu quero trazer para você um tema que pode cair lá na sua primeira fase, que é o enunciado número 1 do Conselho da Justiça Federal, né, das Jornadas de Direito Civil, que vai dizer o seguinte:
a proteção que o código defere ao nascituro alcança também quem, ó? O natimorto, no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. Então, tanto o nascituro quanto o natimorto, esse último, aquele que já nasceu morto, tem garantido os direitos da personalidade. O nome, imagem, sepultura, como por exemplo. Outra diferenciação em relação ao natimorto com o neomorto. O natimorto, você já sabe, que é aquele que nasceu morto. O neomorto é aquele que nasceu vivo, ou seja, respirou, mas faleceu posteriormente. Olha a importância disso aqui. Se a criança é natimorta, ela não adquiriu personalidade jurídica. Ela não pôde contrair direitos e obrigações. Por exemplo, não assumiu, não recebeu direitos hereditários, direitos sucessórios. Já se a criança é neomorta, ou seja, nasceu, respirou com vida e aí adquiriu a personalidade jurídica, ela pode contrair direitos e obrigações, e se ela contrair, por exemplo, uma herança, ela vai transmitir essa herança para os seus herdeiros. Muito importante a diferença entre o natimorto com o neomorto. Tudo bem? Fechada, né? Encerrada a ideia de início da personalidade jurídica, dessas três teorias, vamos para o fim da personalidade jurídica. Quando que termina? Quando que acaba a personalidade jurídica da pessoa natural? Galera, aqui é um tema macabro. A personalidade jurídica da pessoa natural acaba com a morte. Então, ela inicia no nascimento com vida e termina com a morte, com o falecimento. Porém, a vida não é fácil. A primeira fase do exame de ordem também não é fácil. Por isso que você está aqui comigo, firme, estudando, e a aprovação vai chegar se Deus quiser. A morte é uma expressão gênero que eu tenho vários tipos de espécie, tipos de morte dentro do direito civil. O primeiro tipo de morte que eu tenho é a chamada morte real. Como assim, professor? Morte real. Morte real é aquela em que eu tenho um corpo, um cadáver. Eu tenho a materialidade comprovada da morte. E essa morte real, onde eu tenho um corpo ou um cadáver, ela é fixada. Qual que é o momento da morte? O momento da morte é com o fim da atividade encefálica. Muitos colocam nas provas, né? Morte cerebral, mas tecnicamente é a morte encefálica. Quando o encéfalo para de funcionar, ali é o momento da morte real. Eu tenho um corpo, eu tenho um cadáver que vai ser certificada através de uma certidão de óbito. O médico vai fixar qual é a data que ocorreu a morte encefálica, quando ocorreu aquele falecimento e em consequência, o fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Porém, essa morte não é o único tipo de morte que eu tenho dentro do Código Civil. Eu também tenho a chamada morte presumida. Na morte presumida, não há um cadáver. A hipótese de morte presumida é aquela em que uma pessoa simplesmente desaparece, não temos notícia dela, e aí poderemos, de acordo com cada situação, decretá-la presumidamente morta. Essa morte presumida, como a gente vai ver no próximo slide, ela pode se dar sem decretação de ausência ou com decretação de ausência. A gente vai estudar isso daqui a pouco. Ainda temos a morte civil ou fictícia. Essa é uma morte muito bárbara. A morte civil ou fictícia é aquela em que a pessoa está viva, mas é considerada morta. Está viva, mas é considerada morta para o direito. Galera, o direito civil atual, o direito civil constitucionalizado, repudia a morte civil fictícia. Ela não é compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não posso pegar um ser humano que está vivo e tratá-lo como se ele tivesse morto. Eu estou ofendendo a dignidade dessa pessoa humana. Por exemplo, no passado era um escravo.
Um escravo, ele está vivo, mas para o direito civil, ele está morto de forma civil ou fictícia, porque ele era apenas um objeto de direito, ele não era sujeito de direitos, não titularizava direitos e obrigações. Hoje, ainda dentro do Código Civil, eu encontro resquícios da morte civil ou da morte fictícia. Você pode colocar como exemplo aí para mim a deserdação. Veja, no caso de deserdação de um herdeiro, nas hipóteses que você vai aprender lá no direito das sucessões, eu trato aquele herdeiro deserdado como se ele tivesse morto. Ele está vivo, está ali vivo, não teve morte real, não teve morte presumida, eu consigo ver que ele está vivo, porém, para o direito, na hora de ser chamado a receber herança, ele não vai receber o seu quinhão hereditário, ele vai ser considerado morto para o direito. Isso é a chamada morte civil ou fictícia. Uma pessoa está viva, mas para o direito, ela é considerada morta. Anota para mim que ela não é compatível também com esse atual direito civil constitucionalizado, né? Pois ela ofende a dignidade da pessoa humana. E por fim, nós temos a chamada morte simultânea ou comoriência, que é aquela em que eu tenho a morte de duas ou mais pessoas, na mesma ocasião, duas ou mais pessoas morrendo na mesma ocasião, e eu não consigo definir quem morreu primeiro. A e B morreram juntos na queda de um avião. Eu não consigo, a perícia não consegue aferir se A morreu primeiro ou se B morreu primeiro. A gente vai estudar isso aqui daqui a pouco. Isso é morte simultânea, ou também chamada comoriência. Vamos falar um pouquinho aqui da morte presumida. A morte presumida, como eu disse para vocês, ela se divide em dois grupos. Morte presumida sem decretação de ausência e morte presumida com decretação de ausência. Você já sabe que a morte presumida aplica-se naquela situação em que não há um corpo. Eu não tenho um cadáver para que o médico possa ir lá e atestar a morte da pessoa natural. Não há um corpo. A pessoa simplesmente desapareceu. Não se tem notícias mais daquela pessoa. E aí, para decretar essa morte presumida, existem duas espécies. Eu posso decretar essa morte sem decretação de ausência, que está no artigo 7º do Código Civil, e a morte presumida também pode ser declarada com decretação de ausência, que está aqui no artigo 6º do Código Civil. Muito fácil, ó, muito tranquilo, e anota com cuidado, porque esse ponto da matéria já foi cobrado em outras questões da primeira fase. Na morte presumida sem decretação de ausência, eu tenho uma situação de perigo ou de risco de morte. Uma pessoa está em uma situação em que é muito provável que ela faleceu, que ela morreu, mesmo eu não conseguindo identificar, mesmo eu não tendo um corpo, um cadáver para certificar a morte. Olha o que diz o artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, número 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então imagina alguém, né, naquela tragédia de Brumadinho, por exemplo, que soterrou milhares de pessoas. Você comprova que a pessoa estava naquele lugar, ela simplesmente desapareceu. Veja, é muito provável que ela estava em perigo de vida. O juiz vai poder decretar essa morte sem passar pelo procedimento de ausência que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Outro exemplo, acidentes, catástrofes. Imagina um helicóptero que cai no meio do mar, não se ache mais o corpo, só se acha os destroços do helicóptero, mas você sabia que aquela pessoa natural estava dentro daquele helicóptero. Como é muito provável aquela morte daquela pessoa, né? Que ela estava no risco de vida ou risco de morte para alguns linguísticos aí, é possível decretar a sua morte sem passar pelo procedimento de ausência. A segunda hipótese, não muito aplicada no Brasil, porque a gente vive em um país pacífico, que não tem guerras, né? Pelo menos até o momento da gravação dessa aula. Olha o que diz o Código Civil. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Guarda esse prazo, porque ele é cobrado lá pela FGV. Então,
para que eu tenha a morte presumida sem decretação de ausência, duas as hipóteses. Hipótese número 1, uma pessoa estava em situação extremamente provável de perigo de vida. Caso Brumadinho, caso de acidente de um helicóptero, naufrágio de um navio. Ou situação número 2, alguém foi feito prisioneiro ou desapareceu em campanha nos casos de guerra e não retornou, não foi encontrado no prazo até de 2 anos após o término da guerra. Muito cuidado com o parágrafo único do artigo 7º. Eu vou até grifar ele para você. Espero que você esteja grifando aí também na sua lei seca. Nas duas situações, ó, na situação do inciso 1 e na situação do inciso 2, quem vai declarar essa morte, a data provável, é o juiz, através de uma sentença. Porém, essa morte, essa decretação de morte presumida, somente pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Então, esse detalhe aqui faz toda a diferença. Se a FGV contar para você que uma pessoa teve um acidente de carro no mar, né, de helicóptero, ou um acidente marítimo, não se tem notícias mais dela, mas se ela dizer para você que as buscas ainda estão em andamento, não acabaram as buscas e averiguações, não pode ser requerida nem decretada a morte presumida ainda. É preciso que se encerre, acabe, né, o poder público termine as buscas e averiguações, e aí sim o juiz, por sentença, decreta a morte presumida e fixa nessa sentença a data provável do falecimento. Tudo bem? Agora, se uma pessoa desaparece, aquele típico caso, né? O cara foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. E não está nas situações do inciso 1 nem do inciso 2, para que ele possa ser decretado morto, para que ele possa ser considerado morto para o direito civil, será necessário passar pelo procedimento de ausência. É o que diz o artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Isso aqui é a morte real. A gente viu lá no slide anterior, quando eu tenho um corpo. Presume-se esta morte presumida quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Gente, a ausência é um procedimento muito demorado. É um procedimento extremamente lento. E ele é composto, basicamente, por 3 fases. A primeira fase da ausência é a fase de curadoria dos bens do ausente. Nessa primeira fase, o juiz vai nomear um curador para tomar conta dos bens daquela pessoa que desapareceu. Depois da fase de curadoria dos bens do ausente, normalmente eu espero 1 ano da abertura dessa fase, eu tenho que esperar 1 ano, eu vou para a segunda fase. Nessa segunda fase, eu tenho a fase de sucessão provisória. Na fase de sucessão provisória, os herdeiros vão ser chamados a serem emitidos na posse dos bens do ausente. Veja, é apenas uma sucessão provisória. Eles ainda não são proprietários dos bens do ausente. São meros possuidores. Tanto é que se o ausente aparece aqui, nós vamos ter que devolver os bens para o ausente. Nós vamos estudar ainda, tá? Uma aula só sobre o procedimento de ausência. E depois da fase de sucessão provisória, passados 10 anos de abertura dessa sentença, é que eu vou para a fase de sucessão definitiva. Então veja como que o procedimento da ausência é demorado. Inicia com a curadoria dos bens do ausente, 1 ano depois, sucessão provisória, 10 anos depois, sucessão definitiva. Somente aqui, ó, na sucessão definitiva, é que o sujeito será considerado morto. Então veja como que é importante distinguir os tipos de morte presumida. Se for morte presumida sem decretação de ausência, vai ser muito mais rápido, né? Nas situações do artigo 7º, inciso 1 ou 2, vai ser muito mais célere para o juiz decretar a morte presumida daquele indivíduo. Agora, se não está numa situação de perigo, de risco iminente de morte ou de vida para alguns linguísticos, nós teremos que passar por todo o procedimento da ausência. Pela primeira fase, pela segunda fase, e somente quando chegarmos aqui, ó, na terceira fase,
na sucessão definitiva, é que o indivíduo vai ser considerado morto. Tudo bem? Eu quero ver esse material aí bem detalhado para você lembrar, esse mapinha mental construído, né? Tipos de morte presumida, sem decretação de ausência, com decretação de ausência. Quando que acontece sem decretação? Como que acontece com decretação? É assim, escrevendo, anotando, fazendo você o seu mapa mental, é que o conteúdo vai internalizando e você vai acertar a questão lá na primeira fase do exame de ordem, beleza? Por fim, o último tipo de morte, que é a chamada comoriência ou morte simultânea. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu os outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Professor, qual que é a relevância disso? Se eu consigo, galera, definir quem morreu primeiro, a importância disso aqui está lá no direito sucessório. Imagine que eu tenho duas pessoas, marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, que são herdeiros uns dos outros, né? Estão lá na sucessão legítima no artigo 1829. Se um falece primeiro do que o outro, olha o impacto. Esse que morreu primeiro transmite a sua herança para o herdeiro. Esse que morreu depois adquire essa herança e depois que ele falece, seja minutos, segundos depois, ele transmite para os outros herdeiros. Agora, se eu tenho uma situação que duas pessoas morrem ao mesmo tempo e eu não consigo definir quem morreu primeiro, um não transmite a herança para o outro. Então, a relevância disso aqui, ó, que os comorientes, quem são os comorientes? Aqueles que morreram na mesma ocasião, não transmitem a herança um para o outro. Essa é a relevância de definir se os sujeitos que morreram são ou não comorientes. Se são comorientes, ou seja, morreram na mesma ocasião, sem pudesse definir quem morreu primeiro, não há que se falar de transmissão de herança de um para o outro. Tudo bem? Agora, cuidado. Esse material tem sido trabalhado para você de forma bem especial, porque a prova da primeira fase tem sido cada vez mais exigente. Olha o que diz o código. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião. O que significa ocasião aqui para o artigo 8º do Código Civil? Seria ao mesmo tempo? Ou seria no mesmo lugar? Por exemplo, se duas pessoas morreram em um acidente de helicóptero, os dois estavam dentro do mesmo helicóptero, e não se pode definir quem morreu primeiro. Ali tem comoriência? Tem comoriência? Isso é a mesma ocasião? É o mesmo lugar? Ou é o mesmo tempo? Imagine que uma pessoa esteja viajando num avião X lá para a Europa e outra pessoa esteja viajando num avião Y lá para a Ásia. Vejam, lugares diferentes. Mas o tempo, o momento do acidente é o mesmo. Será que em locais diferentes eu posso definir comoriência também, morte simultânea? Anota para mim. Para o Código Civil, o termo ocasião é igual mesmo tempo. E não necessariamente o mesmo lugar. Não necessariamente o mesmo lugar. Então, pode acontecer de pessoas em locais diferentes, um lá na Europa, outro lá na Ásia, falecerem na mesma ocasião. O que é a mesma ocasião? Mesmo tempo. E não se conseguir definir quem morreu primeiro, eles também vão ser considerados comorientes. Então, muito cuidado, que a prova pode colocar para você que mesma ocasião é o mesmo lugar. Não necessariamente pode ser o mesmo lugar, como pode também não ser o mesmo lugar. O que interessa é se foi no mesmo tempo, tudo bem? Isso aqui tem tudo para cair lá na primeira fase. Fiz um esqueminha aqui para terminar esse primeiro bloco da aula de hoje, para explicar a relevância da comoriência. Veja aqui, eu tenho duas famílias aqui no canto esquerdo. Eu tenho o Caio e a Ana, que têm dois filhos, a Célia e o João. Aqui do lado direito tem uma outra família, onde eu tenho o Mário e a Messia, que têm dois filhos, a Maria e a Mila.
Perceba, imagine que o João e a Maria faleçam na mesma ocasião. Você já sabe que a mesma ocasião é ao mesmo tempo. Se eles faleceram nessa mesma ocasião, eles serão comorientes. Qual que é a consequência disso? Um não transmite herança para o outro. João não transmitirá a herança para Maria, Maria não transmitirá a herança para o João. E aí, como é que eu vou fazer com a herança do João? A herança do João, neste caso, eu vou transmiti-la para os pais de João. Vocês vão aprendendo direito das sucessões, que o ascendente tem preferência sobre os colaterais, sobre o irmão a irmã dele ali, no caso, a Célia. E a Maria, mesma coisa, a herança da Maria será transmitida para os seus ascendentes, para os seus pais, para o Mário e para a Mércia. Veja, totalmente seria diferente se eu tivesse a morte de um primeiro do que a do outro. Imagine que o João falecesse primeiro, aí é claro, né, que vai depender do regime de bens, esse aqui não é o objetivo da aula. Poderia acontecer do João, se ele faleceu primeiro, transmitir uma parte da herança para Maria, e a Maria iria concorrer na herança com os pais do João, né? Ia ter uma diferença, uma divisão de herança entre a Maria, cônjuge, dependendo do regime de bens, e os pais de João, que são seus ascendentes. Como aqui eles são comorientes, eles morreram ao mesmo tempo, não há que se falar em transmissão de herança de um para o outro. Esta é a relevância, esta é a importância da comoriência. Galera, no próximo bloco de aulas, nós vamos trabalhar o tema capacidade. Vamos entender o que é capacidade para o direito e a relevância dela na sua prova. Espero você na nossa próxima aula aqui em Direito Civil. Vamos juntos!